Convocada em cumprimento aos artigos 44 da Lei Orgânica Municipal e 327 do Regimento Interno, com o fim específico de receber o secretário municipal de Educação, senhor Darcy Tavares, e o procurador-geral do município, doutor Luiz Antônio Teixeira Andrade, para prestar informações e esclarecimentos, notadamente acerca da Resolução 01, de 28 de janeiro de 2016, das designações por extensão de carga horária, da troca do professor de apoio à inclusão do monitor educacional de inclusão, dentre outros esclarecimentos que se fizerem necessários. Solicito do senhor secretário que faça chamar dos senhores vereadores. Vereador presidente, doutor Pedro Loureiro. Presente. Antônio Severino. Presente. Benito Laporte. Carlos Magno, justificada a ausência. Divino Pereira. Gildo Dutra. Presente. João Paulo, presente. José Boaventura. Presente. Zé Ricardo Sírio. Presente. Pedro Américo de Almeida. Santos José dos Santos. Presente. Tassiano Franco. Fernando Bandeira. Presente. Acordo, senhor presidente. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão extraordinária e sob a proteção de Deus e em nome do povo lafaietense, iniciamos nossos trabalhos. Solicito, senhores vereadores, Benito Nicolau Laporte e Antônio Severino, que recebam em plenário o secretário municipal de Educação, o senhor Darcy Tavares, e o procurador-geral do município, doutor Luiz Antônio Teixeira Andrade. Gostaria também aqui de deixar registrado a presença da ex-vereadora Zilda e do nosso secretário também, que é ex-vereador dessa casa, o senhor Darcy Tavares. Para o melhor andamento de nossos trabalhos, comunicamos que, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 327 do Regimento Interno, os vereadores terão um prazo de 5 minutos para suas interpelações sem apartes, na ordem estabelecida em folha de inscrição. Não vou usar a folha de inscrição aqui, vai ser verbal a inscrição, senhores vereadores. E que, para responder as interpelações que lhe forem dirigidas, o secretário e o procurador disporão de 10 minutos. E que essa sessão está sendo gravada e que estará à disposição a quem interessar, mediante requerimento dirigido à presidência. Então, primeiramente, com relação ao requerimento, né, gostaria aqui de deixar apenas registrado, né, duas perguntas, né, que estão preocupando diversos estudantes. Uma é com relação à participação, né, de conselheiro Lafayette, né, nos jogos escolares. A outra preocupação que eu observei, devido a essa grande crise financeira que nós estamos passando, foi a saída de número muito grande das escolas particulares para escolas públicas. Aí eu pergunto se o município de Conselheiro Lafayette teve condição ou está tendo condição de receber esses alunos que estão saindo da escola particular. Eu vou deixar para o vereador requerente, né, com relação às perguntas relacionadas principalmente ao edital. E também gostaria de deixar registrado aqui que chegaram diversas reclamações com relação
a esse novo cargo que foi criado e o apoio que foi retirado, né, dos alunos em situações especiais. A gente sabe que não é, as pessoas têm que ter qualificação para que possa atender. Então, gostaria que colocasse essas considerações e essas perguntas, né, para que fosse respondido. Primeiramente, vou começar aqui pelo vereador requerente, o vereador Antônio Severino. Questão de ordem, primeiramente. Pois não. Quantos vereadores vão perguntar para os secretários responderem? Estou pensando a cada 2. A cada 2? Acho que ficaria bom assim, vocês concordam? Muito obrigado. Concordo. Pode ser? Bom, boa noite a todos. Só fazer uma retificação aqui, que o requerimento foi também do vereador Carlos Magno e do vereador Pedro Américo. Então, por essa razão, vou passar primeiro para o senhor e depois para o Pedro Américo, e em seguida para os demais vereadores. Boa noite, professor Darcy Tavares, secretário de Educação. Boa noite, doutor Luiz Antônio, procurador do município. Em primeiro lugar, aqui deixar bem claro para a plateia, para todos os vereadores, para o público presente, que essa prerrogativa do vereador, da Câmara Municipal, convocar as autoridades para prestar esclarecimento, é uma prerrogativa constitucional, legal, e nós, em momento algum, nós estamos aqui no intuito de prejudicar a administração atual, né? O nosso objetivo é colaborar e esclarecer, porque foram muitas denúncias apresentadas no gabinete, por telefone e pessoalmente. Infelizmente, no nosso país, as pessoas, com razão, têm receio de fazer denúncias sem ser anônimas, por causa que é tradição no nosso país, não estou falando que é deste governo, mas é tradição do nosso país, as pessoas que denunciam alguma irregularidade sejam posteriormente perseguidas. Não é o caso, não estou falando que essa administração é. Por isso é que eu, por exemplo, estou olhando aqui para o secretário, para o procurador e dando o meu entendimento da questão. Naturalmente que eles têm toda a possibilidade de questionar. Então, vamos lá. São muitas perguntas, mas eu vou tentar ter, principalmente, que eu vou ler aqui as denúncias que foram apresentadas por professores que, infelizmente, não assinaram. Mas eu queria perguntar ao senhor Darcy se a Secretaria de Educação funcionou normalmente no mês de janeiro. Se funcionou no mês de janeiro, desde o dia 2, que o dia 1º foi feriado, porque só no dia 28 foram publicadas as resoluções que impactaram na vida de centenas de estudantes e de dezenas de professores, sendo que estava previsto no calendário para o início do ano letivo, no dia 1º de fevereiro. Essa resposta, ela tem que ser uma resposta verdadeira. Qual foi o motivo que a CEMED não planejou o ano letivo, dando condições às pessoas que pudessem ser prejudicadas por resolução A ou B, procurarem uma outra forma de se empregarem, procurar um outro emprego? Foram muitas pessoas pegas de surpresa com uma mudança radical do que vinha sendo usado em 2013, 2014, 2015, sendo que em 2016 vários critérios foram esquecidos e foram criados outros. A revelia do conhecimento da categoria. Não estou dizendo aqui se foi certo ou se foi errado. Então, no meu entendimento, houve falha de planejamento, porque você não pode começar um ano letivo no dia 1º sem saber quem vai fazer o quê. Principalmente aqueles alunos portadores de necessidades especiais que ficaram sem aula a primeira semana,
Alguns a segunda semana, alguns a terceira semana, e ainda restam alguns também sem a cobertura do apoio. Senhor presidente, 4 minutos, o senhor me avisa. Eu vou ler aqui as dúvidas sobre o monitor educacional de inclusão que chegou nas minhas mãos. Aí, Vossa Excelência pode responder. Por que o nome monitor e não professor de apoio? 1 minuto falta? Então não tem nem condição de eu ler aqui. Eu não vou ler, porque não dá tempo, pessoal. Porque, na verdade, a Constituição Federal... Passa para o outro ler depois. No artigo 37... Obrigado, vereador. No artigo 37, ela fala que a administração pública, direta e indireta, obedecendo os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, publicidade e eficiência, os cargos, empregos e funções são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Esse cargo, monitor educacional de inclusão, ele não existe no plano de cargos e vencimento que foi usado como subsídio para dar extensão de carga horária para os efetivos. Então, o plano serviu para embasar a extensão de carga horária e a dobra de turno, no meu entendimento, que é a dobra de turno, mas não serviu para o professor de apoio continuar, igual vinha sendo em 2013, 2014, 2015. Esse é o questionamento da maioria. O que aconteceu? Foi criado um cargo, nós não somos contra o apoio, só que o cargo foi criado com uma carga horária de 30 horas, o profissional com salário mínimo, né, o salário mínimo, e na resposta que a CEMED colocou na imprensa, que foi uma maneira indireta para este vereador, que poderia ter citado o vereador Antônio Severino, de que não há compromisso com a qualidade. Como não há compromisso com a qualidade? Está economizando em cima da educação. Tem crise? Tem. Mas o Fundeb ele é o mesmo, ele tem aumentado gradativamente em Lafayette, o Fundeb. Tem aumentado gradativamente. Então, nós achávamos que, professor Darcy, que tudo bem, alguns casos de portador de necessidade poderia até receber o auxiliar escolar, mas em alguns casos é necessário uma qualificação que, às vezes, a professora, que é muito bem preparada no técnico magistério, ela não tem, às vezes, a graduação. Não sou contra o técnico magistério, sou favorável. Eu acho até que faltou diálogo com a categoria, faltou diálogo com os pais, faltou diálogo com essa casa. Então, nós estamos aqui para colaborar e contribuir. Esperamos que haja um processo de negociação com a comunidade, para que seja revisto a maneira como foi feita as designações e a criação desse cargo. Eu tenho muitas outras questões que poderia levantar aqui no plano de cargos e vencimentos, mas eu não vou fazer, porque o principal foco aqui é que, por exemplo, na extensão de carga horária, eu queria perguntar se o vereador Darcy tem conhecimento que tem professores que tem 3 situações. É aposentado do Estado, tem 2 cargos no município com a extensão de carga horária, gerando 3 provimentos, enquanto nós temos professores que não têm nenhum cargo. Vai me dizer que é legal. Agora, a dúvida, e eu vou até no Supremo para provar que não é legal a pessoa ter 2 cargos, uma dobra de manhã, uma dobra à tarde, e trabalhar no Estado à noite ou ser aposentado. Isso não é justo. Isso não é justo com a proposta que o prefeito Ivar fez da sua campanha. Não é justo.
E o meu objetivo aqui, junto com meus companheiros vereadores, é dar qualidade de atendimento ao nosso aluno e reconhecer o valor do professor. Nenhum professor pode receber menos que o piso salarial nacional, em lei. Muito obrigado. Passarei a palavra agora ao vereador Pedro Américo. Senhor presidente, senhores funcionários, senhores vereadores e o público presente. Só para esclarecer, eu fui procurado por várias mães de alunos, pais e professores e para fazer esse requerimento, devido ao vereador Toninho ser da bancada do Partido dos Trabalhadores e ter um grande entendimento do assunto, como vocês viram aí, eu pedi ele e o vereador Carlos Magno para assinar, né? Aí ficou sendo a bancada dos Partidos dos Trabalhadores que fez esse requerimento. E devido à fala do Toninho, foi muito importante ele ter falado, que ele já falou quase tudo, né? E ele entende do assunto. Eu vou questionar poucas coisas que pessoas me pediram para falar, e algumas eu já sei que vai ser respondido, falar que não é poder do município, mas o que o município pode fazer para ajudar essas pessoas. Pessoas que pediu para me perguntar, é sobre a Escola Silvio Raulino, está funcionando no prédio Colônia do Diabético. Aí que, mesmo sabendo que não é poder, que o município não tem essa responsabilidade, devido ao transporte para os meninos, que é distância longe da escola, né? E eles correm até risco, muitos lugares, às vezes, não tem passeio e coisa assim. O que pode ser feito para ajudar esses alunos, se tem sido feita alguma coisa para conseguir o transporte para esses alunos. E a mesma questão de transporte, também eu sei que o município não tem obrigação, mas o que pode ser feito para ajudar os meninos da PAI, né, que muitos não têm condição de transporte, né, e a gente vê o que o município pode fazer para essas crianças que a gente sabe que tem dificuldade. E também o caso de professor de apoio, tem escolas ainda que a mãe ou o pai da criança tem que ficar na escola o tempo todo com o aluno, né? A gente sabe que vocês vão contratar o professor de apoio, mas quanto tempo que vai demorar contratar algumas escolas que ainda está acontecendo isso, que não está tendo esse professor ainda. Principalmente essas professoras que vai para a área rural, né? O município não vai dar o transporte para elas. Quero saber se pode ser dado e que nenhuma vai querer ir para a área rural, devido ao salário ser tão baixo, né? Não vai ter ninguém querendo ir para a área rural, a menos que aquela localidade tenha uma professora que já mora lá próxima à escola rural, né, que é distante, né? Uma pessoa pediu para perguntar que gostaria de saber se vai ser falado sobre a designação. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? E aí o que pediu para me perguntar foi isso. E com o andar, devido ao prazo ser curto, em respeito às pessoas aí que tem que embora, eu sei que tem que muitos levantar amanhã cedo, eu vou falar pouco para dar oportunidade aos outros companheiros de falar. E com o andar do tempo, se for preciso, eu questiono mais alguma coisa. O meu questionamento, por enquanto, é só esse. Mais uma pergunta que eu vou fazer aqui. Como irá funcionar a sala de recursos? Eu quero saber como vai funcionar essa sala de recursos que dá apoio aos alunos especial. E muito obrigado. Uma boa noite. Eu acho que agora, para adiantar, vou passar para o vereador Sandro José, que aí depois passa para o Gildo e em seguida passa para os senhores, para trocar a dinâmica um pouquinho, para agilizar os trabalhos. Boa noite, senhor presidente, doutor, senhor secretário. É um tema muito polêmico, que envolve vários lados e várias vertentes. Eu vou começar em relação à formação. A minha pergunta é a seguinte: em relação à formação, o que diferencia os professores e os monitores? Na sua visão pedagógica,
um profissional é mais competente do que o outro? Isso compromete o atendimento dos alunos? Essa é uma pergunta. A segunda, na questão da dobra, foi determinado que a avaliação de desempenho seria usado como critério para determinar. Todos tiveram acesso à informação de forma que cada um soubesse o quanto isso foi determinante para que pudesse ou não pudesse ser determinante? Terceira coisa, qual que foi o critério usado para determinar a remuneração dos contratados nos editais 01, 010, 018 de 2016? Terceiro, por que o Vale Transporte não está sendo pago? Vale alimentação também? Então, os dois. Isso é para dar oportunidade também dos senhores de externar aquilo que a administração pública tem. E, finalmente, buscando embasamento naquilo que já ocorreu aqui dentro, aí jamais para o procurador, o senhor acredita que os editais 01 de 2016, 010 de 2016 e 18 de 2016 foram criados sem amparo de qualquer lei específica? Essas são as minhas perguntas. Passar a palavra agora para o vereador Gildo Dutra. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, os convidados, vice-prefeito Dr. Darcy Tavares, o nobre procurador do município, Luiz Antônio, e a todos boa noite especial. Não vou entrar no mérito jurídico, que eu acho que será discutido a partir da aprovação que tivemos há pouco. Mas me preocupa muito, agora eu falo pelo lado do ensino. Nós somos responsáveis, autores aí da lei que aprovamos aqui em 2000, se não me falha a memória, em 2014, é a lei do autista, conhecida como a lei do autismo de Conselheiro Lafayette, que é de nossa autoria, juntamente com o vereador que hoje não pôde estar presente, né, que assinou a lei com a gente, que é o vereador Carlos Magno. Nós trabalhamos muito nessa lei, e a gente tem essa preocupação, aí eu queria saber de vossas excelências, trará um prejuízo, no ponto de vista administrativo e no ponto de vista como professores e educadores. Essa é a minha grande preocupação, uma vez que nós tivemos a grande dificuldade de aprovar a lei, mesmo sendo autorizativa, a lei 5.641, se não me falha a memória, de 2014, onde nós tivemos um trabalho muito grande, e hoje a gente vê, né, a dificuldade, e eu estou falando aqui do autismo, mas vale para todos que têm, né, os seus especiais. Teríamos um prejuízo? Outra pergunta, e eu faço ao secretário de Educação, com relação ao transporte. Uma senhora me procurou no gabinete, dizendo que o filho dela é especial e o outro filho não é. E os dois estudam em escolas próximas. Para o melhor aproveitamento, até mesmo maior economia da família, e a melhor condição também, e até o acompanhamento, por que não permitir que essas crianças possam também utilizar do mesmo transporte, se houver vaga? No caso de haver vagas, e me parece, salvo maior conhecimento, parece que há vagas, mas aí eu não vou entrar no mérito, porque eu realmente não tenho conhecimento, estou apenas passando o que a senhora nos relatou. No mais, vou fazer um pedido especial que eu já fiz a Vossa Excelência, mas eu vou repetir com relação à escola Jadir Pinto de Azevedo, que é uma escola que constantemente é depredada, e não é culpa do município, não é culpa, né? Acho que os próprios moradores e mães deveriam tomar conta dos seus filhos, e acha que o filho não está fazendo, e é o filho que está fazendo. Aí, quando acontece o problema, meu filho. Então, a gente tem que sempre se perguntar, aonde está o meu filho nesse momento? Se eu sei, eu sou um bom pai, uma boa mãe. Se eu não sei, eu preciso tomar um certo cuidado, porque pode estar quebrando, às vezes, uma escola. E aí perguntar quando que a gente vai ter esse resultado lá, com as grades, até para proteger os alunos e proteger também os professores e o próprio patrimônio público. Por hora, senhores, é só o nosso questionamento.
Não, passa a palavra ao senhor secretário Darcy Tavares, por favor, para ele possa responder aos nobres vereadores. Quantos minutos que eu tenho para responder essas? Pode ser 10 minutos. Cada vereador teve 10 minutos. Eu vou responder. Não, 5 minutos. 5. Teve 5? O Toninho, foi aqui o Toninho Benito. Se precisar mais um pouquinho, a gente segue, não tem problema não. Saber aqui para ficar mais objetivo aqui. Porque depois também terão os outros, aí pode aproveitar o tempo dos outros também, que eu acho que vai ser... Principalmente eu queria cumprimentar todo o público presente, agradecer a presença dos nossos profissionais da educação, com muito respeito, né? Nós temos que respeitar nossos profissionais, realmente eles dão tudo de si para que o aprendizado dos nossos alunos possa realmente surtir efeito. Eu me sinto também assim muito satisfeito de estar nessa casa. Sempre que eu entro aqui, eu me lembro dos 8 anos que eu passei aqui como vereador. Tive a oportunidade, a honra de presidir essa casa por 4 vezes. Nessa época nós construímos aí os gabinetes dos vereadores, que hoje atendem todo mundo, todas as pessoas que nos procuram. Antes atendia na garagem ou em casa. Foi também no meu mandato como presidente da Câmara que nós conseguimos fazer a gravação, né? Implantar o sistema para gravações das reuniões. Por causa disso nós estamos sabendo, né, tudo que acontece, os discursos que são feitos aqui, e agradecer essa oportunidade de estarmos juntos para esclarecer algumas dúvidas para o público presente, as pessoas que necessitam realmente investir na educação. A primeira resposta é para o nosso professor e amigo Toninho, vereador Toninho, que perguntou se estava funcionando a CEMED desde o dia 2 de janeiro. É lógico que ele sabe disso, que já foi secretário da Educação também, que no mês de janeiro é um mês de férias, então realmente funciona, mas não funciona naquela totalidade, por quê? Nós aproveitamos para dar as férias para alguns funcionários da CEMED, mas não fecha a CEMED. Reduz, às vezes, faz rodízio nos horários, para não deixar as pessoas também sem atendimento. Então, realmente começou e funcionou no mês de janeiro. Quanto ao calendário escolar, a previsão inicial era para começar dia 3 ou 4 de fevereiro, se não me engano. Acho que foi dia 3 de fevereiro. Mas depois é um acordo, conversando com o presidente e a Comissão de Educação, o Conselho, né? Foi discutido, então, que começaria a partir, depois do Carnaval, dia 11 de fevereiro. Por isso que foi mudado o calendário. O planejamento era realmente começar no primeiro dia útil do mês de fevereiro. Mas, dado também, como o município já tinha homologado um concurso dos profissionais da educação também, que nós começamos a efetivá-los, para dar um prazozinho para efetivar, não ter prejuízo também no ano letivo. Começando no dia 11, pelo menos a gente teria mais um prazo para fazer a efetivação. E que não adiantou muito também não, certo? Nós estamos tendo problema de efetivação e às vezes atrasou mais um pouquinho. Então essas são as respostas do nosso vereador, o Toninho. A outra pergunta foi sobre a extensão. Nós temos aqui o artigo 'A extensão de carga horária é a designação por período de até 11 meses, oferecida ao professor efetivo para o exercício de novas atividades compatíveis com seu cargo e qualificação. Pode pleitear a profissão, um profissional com avaliação de desempenho satisfatória e que tem disponibilidade e compatibilidade para atender ao horário e à atividade demandada. Então, isso aqui que fala a nosso artigo, parágrafo 1º, sobre a extensão de carga horária. Ele perguntou a respeito se tinha algum funcionário ou profissional com 3 cargos. Não é de meu conhecimento que na CEMED tem mais do que isso. Se tem alguém com cargo no Estado e às vezes não passou para a CEMED na hora da designação, que tinha outro cargo, aí fica meio complicado. Mas a extensão realmente, nós temos na Secretaria de Educação, a extensão para o profissional que tem disponibilidade e tenha também tempo para resolver esse caso aqui. Essas são as respostas para o vereador Toninho. Para o nosso ilustre vereador Pedro Américo, Escola Estadual Silvio Raulino, não é isso? Acho que é a escola estadual. Isso. Então, se a escola é estadual, infelizmente, no Secretaria da CEMED, que é a Secretaria Municipal de Educação, a gente não tem como interferir ou ajudar ou fazer alguma coisa nesse sentido, ok? A outra pergunta sua foi sobre
sobre a PAI. É isso? Já está sendo estudado um convênio com a PAI, porque hoje ela já tem alguma assistência, a PAI. Um convênio, a CEMED, através da CEMED, um convênio com o MEC, que já dá alimentação, dá alguns valores, passa alguns valores também, através do MEC, para cuidar dos seus alunos com necessidades especiais. Agora está sendo estudado um outro convênio para realmente poder assistir nesse caso aí, se for o caso também da passagem de transporte de pessoas. Hoje nós não temos isso, tá? Então, se nós não temos convênio para dar transporte aos alunos para a PAI, não tem como nós realizar esse trabalho, ok? Vereador Sandro. Perguntou se vai haver prejuízo no ensino-aprendizado dos alunos com os monitores que são colocados para que eles... O Darcy, um minuto. Eu perguntei sobre a sala de recurso, né? Sala de recurso. As vai... escolas que têm alguns alunos que têm necessidade dessas salas, terão essas salas. Alguns já têm e terão essas salas, ok? Sobre o caso da prejuízo dos aprendizados dos alunos, no caso de monitor e professor. Eu creio que não vai ter nenhum prejuízo nesse sentido aqui, vereador. A LDB, que é a Lei Federal de 93, 94 e 96, lá no capítulo 5, no seu artigo 59, fala o seguinte: destaca-se o artigo 59, que regula como dever dos sistemas de ensino assegurar aos educandos com necessidades especiais, professores com especialização adequada em nível médio ou superior para atendimento especializado, bem como professores de ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns. Então, quando algum aluno tem necessidade de algum professor com outra especialização ou de nível superior, esse aluno terá esse monitor. Mas o normal é que nós podemos ter também monitores de nível médio, como vale a própria lei, e também com habilitação para isso, que ele tem que ser habilitado nível médio e ter o curso técnico de magistério. Eu creio que muitos de nós aqui assistimos aulas do 1º ao 4º ano com pessoas formadas no magistério, curso técnico de magistério. E o monitor, ele não é aquele professor que vai pedagogicamente passar esse conhecimento para o aluno. Ele está acompanhando o aluno e auxiliando o professor que está colocando conteúdo para o aluno. Então, não vai ter nenhum prejuízo nisso aí, porque se uma hora, por exemplo, tiver necessidade, nós vamos ter que fazer isso também, entendeu? Então, toda sala de aula vai ter um professor com capacidade de transmitir os conhecimentos, tá? E o monitor vai acompanhar, vai auxiliar aquele profissional naquela área. Mas, se em algum caso especial, algum aluno com necessidade especial, tiver a necessidade de um professor com especialização de nível superior, ele também terá direito a esse monitor. O vereador Santos também falou a respeito do Vale Transporte, não é isso? Vale Transporte. Vale alimentação e vale transporte. Alimentação e Vale Transporte. Para os monitores. Monitores. Eu quero adiantar para os monitores que a partir do 3º mês eles terão o Vale Alimentação. Agora, o Vale Transporte ainda não existe nada sobre isso. Por quê? Porque hoje tem uma lei municipal, depois até o procurador vai falar sobre isso aqui, que tem o Vale Transporte para aquelas pessoas que têm uns requisitos para adquirir o Vale Transporte e tem que ser pessoas efetivas, pessoal, funcionário efetivo. Acho que as perguntas suas foram essas, né, Sandro? O senhor me permite? Eu peço um minuto só que o vereador Sandro...
O vereador Sandro José quer manifestar? A carga horária do monitor educacional de inclusão são de 30 horas semanais. Eu gostaria que a plateia ouvisse o nosso secretário aqui, por gentileza. Tá, e a outra pergunta foi a respeito da avaliação de desempenho usada como critério na questão de dobras. Se todos tiveram acesso a essa informação que determinou quem pega e quem não pega. Nós não vamos dizer dobra, vamos dizer extensão, porque às vezes tem extensão que não dobra a carga horária dele. Então, realmente, a avaliação desse profissional realmente pesa para que a pessoa possa pegar uma extensão. Agora é o vereador Gildo Dutra. Lamentavelmente, Gildo, falei Gildo porque na nossa intimidade, esse fim de semana também, a Escola Municipal Dr. Rui Pena, o Caíque, também foi assaltada também. Por isso que eu gosto de dizer que eu não faço economia para a educação. Porque quando nós tivermos uma sociedade com discernimento, nós vamos ter menos depredadores, nós vamos ter um presídio com menos confusões, nós vamos ter uma educação mais tranquila, nós vamos ter um desenvolvimento socioeconômico muito melhor. Né? Eu estou falando isso porque foi falado aqui na Câmara que nós estamos fazendo a economia porca, e não é isso. Eu me lembro que desde a época que eu era vereador, lá no Júlio Miranda, hoje, 2016, é que é obrigado a escola infantil, educação infantil, primeiro e segundo período, que é obrigatório para ser atendido. Em 1990, na época eu solicitei do nosso saudoso secretário de Educação, Olavo Brandão, para construir 2 salas naquela escola para ter primeiro e segundo período, porque eu via tantas crianças ali na rua, ficavam na rua porque não tinha onde estudar e não podia pagar o estudo particular. Nós já começamos ali. Mesmo na década de 90 também, nós inauguramos a primeira creche, a creche lá do São João, através de um convênio que nós fizemos com a ULA, que é a União dos Alfaiatenses Ausentes, através do presidente já falecido, né, o saudoso Helder José, conseguimos inaugurar aquela creche, primeira creche municipal. E depois nós conseguimos mais outra creche lá na Vila Resende, Ricardo Medioli, através do deputado federal Vitório Medioli. Então, desde aquela época, nós já investimos na educação. E para vocês terem uma ideia, ao encerrarmos o nosso mandato agora, esse fim do ano, vocês vão fazer uma média dos 4 anos de investimento na educação. Nunca houve isso aqui em Lafayette. Em época alguma, vai ser uma média a mais de 30% de investimento na educação. Por que eu faço isso? Porque na lei orgânica do município eu fiz inserir, na época que foi promulgada a lei orgânica, em junho de 1990, que o município tinha que investir nada menos do que 30% da sua receita na educação. Por isso nós estamos investindo sempre. Eu creio que nós não estamos fazendo nenhuma economia na educação, porque sabemos que a educação é a única chave que abre todas as portas do desenvolvimento econômico e social. Luiz vai falar? O vereador Gilda perguntou a respeito do prejuízo, se haveria prejuízo no aprendizado desses alunos com necessidades especiais. Não, prejuízo nenhum. Porque se for notado que o aluno tem necessidade de algum profissional de nível superior, por qualquer especialização, ele será atendido. Mas a maioria deles não tem essa necessidade. Então, para que nós vamos colocar pessoas, por exemplo, que podem estar sendo ocupando um outro cargo, na outra escola, lecionando, do que acompanhando, ajudando, auxiliando um aluno na sala de aula, sentado do lado desse aluno? Volto a reafirmar, o aluno tem necessidade de alguma especialização especial, esse aluno terá. Para quê? Para que nós não tenhamos nenhum prejuízo no ensino e aprendizado dos nossos alunos. Tem uma outra pergunta, não me lembro. Transporte escolar, se teria possibilidade? Transporte escolar. Acho que tem a previsão na lei. Entendi. Ainda não tem essa previsão na lei sobre isso, não. Entendeu? Me parece que na lei do autismo, embora ela seja autorizativa, me parece que... Entendi. Só que nós não podemos, é o seguinte, transportar uma pessoa com necessidade especial e, nesse mesmo veículo, dar carona a outros alunos para outra escola. Porque imagine, por exemplo, né, Deus livre de guarda isso aí, mas que aconteça um acidente qualquer. Aí naquele carro do município, transportando um aluno para a nossa escola Napoleão Reis. Eu estou levando um aluno para a escola estadual Pedro Silva, por exemplo, sei lá, um negócio assim. Eu vou ter que responder por isso.
Ok, vereador? Eu respondi isso para a senhora, mas, de qualquer jeito, eu tinha que fazer essa pergunta para Vossa Excelência. Muito obrigado, porque você tem conhecimento jurídico também, e é bom que isso reforça. Passo a palavra para o procurador do município, doutor Luiz Antônio Teixeira Andrade. Senhor presidente, pela ordem, Pois não. eu só gostaria de que como eu não fui específico para o procurador, se ele confirmasse que foi criado o cargo de monitor educacional de inclusão no município de Conselheiro Lafaiete. Foi criado através de um edital. Só isso que eu queria saber do procurador, através de um edital. Pois não. Com a palavra o procurador Luiz Antônio. O que eu vou falar aqui, logicamente, é sobre o ponto de vista legal, né, daquilo que a administração, baseado em todo o arcabouço jurídico, poderia ou não poderia fazer. Antes de responder especificamente o vereador Toninho, em relação à extensão de carga horária, inclusive teve parece uma denúncia anônima no Ministério Público sobre a mesma questão. Aqui está anônima. Esse aí veio do Ministério Público, sobre extensão de carga horária. O senhor permite só dizer que eu tenho uma que eu fiz, a promotora respondeu. Essa. Né? Aqui está assim, trata-se de... Não, tudo bem. Trata-se de petição anônima, apenas identificadas, remetentes como Comissão de Professores de Lafaiete, solicitando providência em face do ato municipal de chamamento de servidores efetivos para acumulação de jornada, extensão de carga horária. Ok? Do ponto de vista legal, como bem fundamentado aqui pela promotora de justiça, nós temos duas oportunidades aqui de fazer extensão de carga horária. Uma é voltada para os profissionais de educação, que é por meio da Lei Complementar 36/2012. E a outra é a nível genérico, né, na administração, que fala sobre a questão das extensões na Lei 5.065 de 2009, o artigo 17 dessa lei, parágrafo único. E a ilustre promotora, ela finaliza a análise dela sobre essa questão de extensão da seguinte forma: assim sendo, a extensão de carga horária de servidor efetivo para o exercício da função, priorizando e privilegiando de forma legal o conhecimento técnico que os servidores já efetivos possuem para atingir eficiência no serviço público, ao invés de contratar terceiros para fazê-lo, não configura infringência ao direito. Então, logicamente, se existe alguma... repetindo aqui o que o secretário Darcy falou, se existe algum acúmulo indevido de cargo público, esse fato ele deve ser denunciado, principalmente na Procuradoria, e nós, com toda clareza, toda transparência, toda honestidade, nós vamos apurar e, logicamente, não vamos permitir qualquer desvio em relação à legislação. Em relação à outra parte que me incumbe, que foi os dois vereadores, né, falou sobre a mesma resolução, tanto o vereador Santo como o vereador Toninho. Na verdade, a resolução, Toninho, ela não criou o cargo público. Na verdade, tem que diferenciar, isso vai ser oportunamente, então, discutido, né? Nós viemos preparados para entrar em todos os detalhes e fazer todas as explicações que eu acho que, infelizmente, vocês inverteram, né? Poderia ter nos ouvido primeiro, trazendo todas as explicações necessárias, justas e verdadeiras, porque aqui a gente não vai mentir, em hipótese nenhuma, né? Não é função nossa mentir para ninguém, a gente faz aquilo que deve ser. Então, esse monitor, na verdade, ele não é um cargo, ele é uma função. E essa função tem previsão, não com o nome de monitor, que pouco importa o nome, né? É um profissional de apoio à inclusão. Inclusive, tem diversas
a legislação federal traz diversas possibilidades de contratação de profissional em atividade temporária. Seria um absurdo, seria uma falta de responsabilidade administrativa, porque eu acho que a gente não pode administrar visando nenhum aspecto eleitoreiro. Nós temos que fazer uma administração onde tudo aquilo que foi realizado, ele perpetue para todas as administrações futuras. Nós não somos eternos, então acho que tem que ter bastante responsabilidade no momento de fazer uma administração municipal, onde todos os atos têm efetivamente estar pautados aí na legalidade e na continuidade aí da administração. Portanto, essas duas leis federais, ela não traz a possibilidade somente de criar a função de profissionais de apoio, né? Nós temos os profissionais aí realmente voltado para ser professor, que é o professor de Libras e outros casos que estão previstos nas leis federais. Ok? Então, respondendo mais objetivamente, eu considero a resolução legal. O senhor está citando a lei 13.146, São duas que foi leis. citada no primeiro edital do dia 25. O senhor citou a lei 13.146, artigo 28, inciso 18, que fala a lei de inclusão de pessoas com deficiência. Então, que incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, incentivar, acompanhar e avaliar. O inciso que o senhor cita, ele fala oferta de profissionais de apoio escolar. No meu entendimento, do Toninho, seria professor ou auxiliar escolar que está no plano de cargos e vencimentos. É essa a minha interpretação. Naturalmente, doutor Luiz, que é a minha interpretação, né? Agora, eu também concordo com a Vossa Excelência, não precisaria de ter uma CPI. Isso é uma questão para ser esclarecida pela promotoria. Eu também fiz uma denúncia à promotoria, que eu entendia que estava violando a lei. A doutora jogou para a 8ª promotoria. Ela não respondeu para mim. Ela respondeu sobre o plano de cargos e vencimentos, de extensão de cargo horário, igual o senhor falou, dizendo realmente que, do ponto de vista dela, ela considera legal. Desculpe, só para esclarecer. Ok, eu respeito a opinião, né, a opinião divergente. Eu acho que isso é salutar. Nós estamos aí numa democracia e quem jamais poderia falar que eu sou o dono da verdade, né? Quando a gente faz a análise jurídica, por isso que tem juiz de primeiro grau, vários juízes de primeiro grau decidem de forma diferenciada. Quando você recorre para o Tribunal de Justiça, no mesmo Tribunal de Justiça são decididas questões divergentes nas câmaras, e tudo isso é em prol aí de uma consolidação jurisprudencial que divergência vai ter, né? Mas você tá lendo um artigo que, na verdade, tem outros embasamentos, né? Tem outros artigos dentro dessa lei que também traz maiores esclarecimentos sobre a questão dos profissionais de apoio. Com a palavra, vereador Tassiano Franco. Senhor presidente, senhores vereadores, Luiz, meu amigo Darcy e público presente, boa noite. Darcy, a pergunta que eu vou fazer com você não leva ela para o lado pessoal, mas se você tivesse um filho deficiente, um autista, ou com microcefalia, ou com qualquer grau de dificuldade, você ia preferir deixar ele na escola com um professor que ganha R$ 1.900, em torno de R$ 1.600, R$ 1.900, que tem um salário que já é um salário ruim, e que tem, mas pelo menos essa pessoa tem qualificação, certo? Ou você deixar com uma pessoa que vai ganhar R$ 880, que não tem tanta qualificação quanto tem um professor. Eu acho que se eu fosse o pai ou de algum aluno especial, eu preferia ser com o professor e com que ganhasse um salário digno.
Por quê? R$ 880 é um salário que nós sabemos que é um salário mínimo, é um salário de miséria. Né? Então, vai dificultar muito. Outra coisa seria o seguinte, essas mães e pais que têm filhos com necessidades especiais, ela abre mão da sua vida pelos seus filhos. E ela quer ter pelo menos um período de tranquilidade, de não ficar preocupada quando ele estiver na escola, para ela viver pelo menos aquele período para a sua vida. Porque ela abre mão de tudo que eu conheço, eu tenho pessoas na minha família com necessidades especial, que a gente vê o dia a dia. Então, eu queria saber de você, o que você preferia? Que é já um direito adquirido, que eles conseguiram adquirir esse direito. E o que está acontecendo está perdendo esse direito. Está tirando deles esse direito que já foi adquirido. Obrigado, boa noite. O vereador Darcy, secretário, só um minutinho, deixa eu pegar mais 2 ou 3 vereadores para que respondessem os blocos. Com a palavra, o vereador João Paulo. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, senhoras e senhores aqui presentes. Eu gostaria de saber, do secretário, se ele tem algum estudo que justifique a carga horária de 30 horas. Eu gostaria de saber o motivo que esse processo seletivo foi publicado apenas no dia 28/1, não foi publicado antes. E outra, porque a qualificação diminuiu, antes tinha que ter o curso superior, agora com o técnico. Se você acha que isso não vai diminuir a qualidade do serviço. E nós recebemos aqui denúncias de que esses monitores estão tendo que fazer faxinas em determinadas escolas. Nós fomos procurados por alguns funcionários que, por motivo que o vereador Antônio Severino disse, eles estão tendo que fazer faxina em determinadas escolas, porque chegaram. E outra coisa também, porque alguns pais nos procuraram que estão tendo que ficar com os filhos durante todo o período da escolar, que não está tendo. Eles têm que ficar com os filhos, porque a pessoa não está dando conta de olhar o filho dessa cidadão. Nós aqui queremos entender o porquê disso. Porque, no meu entendimento, se foi para fazer economia, o senhor vai me desculpar, mas foi uma economia porca. O senhor disse que não, mas no meu entender, foi sim, porque... Vossa Excelência que falou isso aqui. Falei na tribuna e eu acho que não escondo para ninguém, repito que foi uma economia porca. Eu acho que tem tanto lugar para a gente fazer uma economiazinha, mas com o aluno que já necessita, já tem a necessidade especial, a gente fazer um corte nesse aluno, eu acho que jamais poderia ser feito nessa classe de estudante. Teria que ser feito em qualquer outra. Não que os outros são menos importantes, mas esses alunos, eles necessitam, sim, de uma qualidade maior para com os trabalhadores da educação, tem uma qualidade maior para ter um trato com esses alunos. Então, no meu entendimento, eu entendi que Vossa Excelência julgou para mim que não foi uma economia porca, mas no meu entendimento, é sim uma economia porca. E eu queria saber, chegou ao meu conhecimento que foram 3 ou 4 editais de convocação, e a gente comparando alguns aqui, a gente vê que do primeiro para o terceiro, houve uma queda brusca na exigência, porque com o salário oferecido pelo município, não iriam encontrar mesmo pessoas que foi exigida no primeiro edital. E se caindo essa exigência, se não cairia a qualidade do serviço prestado a esses alunos que precisam dessa atenção especial. Uma boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Zezé do Sarão.
Oi. Mais uma vez, boa noite. O Tassiano e o vereador João Paulo praticamente falou o que eu ia também fazer umas perguntas. Até uma das coisas foi uma pessoa que está aqui ao público, eu não vou dizer o nome dela, que passou para a gente algumas perguntas. O vereador João Paulo fez aí comentários e o Tassiano. Vamos ver o que vai vir de resposta sobre o assunto. Mas teve um dia que eu estava quando eu ainda estava indo lá com o senhor prefeito, ele me disse, na época, que quem era realmente o secretário de Educação, não denominado secretário, mas quem faz todo o trabalho de secretário, que é o senhor Luciano. O Darcy só assina. Isso aí o prefeito disse. Né? Que o Darcy, isso aí ele mesmo que falou, e falou com a minha pessoa. Eu também escrevi aqui, eu deixei notado aqui, para me falar sobre a economia porca. Correto? Então, como já foi feita as perguntas, eu vou fazer simplesmente uma pergunta ao Darcy, porque ele, a não ser que eu ouvi mal, ele disse ali que não faz economia na educação, que ele respeita a lei orgânica, não é isso? Os gastos na lei orgânica. Não é que eu respeito a lei orgânica, eu citei a lei orgânica porque tem um artigo lá, salvo engano, 216, que fala que o município tem que investir, no mínimo, na educação, 30%. 30%. E que deu para entender que isso acontece na administração, não é isso? Essa administração, no final desse ano de 2016, você vai somar os 4 anos do investimento na educação, com certeza dá em torno de 32%, para você ter uma ideia, e nunca houve isso em mandatos anteriores. Mas no nosso caso aqui é anual, vem a prestação de conta do senhor prefeito, então a Constituição Federal prevê 25%, né? 25%. E a nossa lei orgânica, no artigo 159, 30%. Foi um dos fatores. Eu votar contra a prestação de conta do senhor prefeito, vocês lembram disso aqui, por não ter investido os 30%, que aproxima mais ou menos 3 milhões de reais, mais ou menos, que é um cálculo que eu estou fazendo aqui por alto. 3 milhões, então, na minha opinião, que deixou de investir na educação. Isso aí está aqui na prestação de conta e vocês podem ver se eu estou falando alguma coisa a mais. Está ali. Foi votado aqui. E outro motivo, que não tem nada a ver com o assunto, sobre o controlador, né, ser comissionado, que tinha que ser efetivo, porque ele nunca vai julgar contra o patrão. Né? Jamais, se tiver alguma coisa errada, ele vai colocar ali, que é cargo comissionado, e é errado. Então, isso foi um dos motivos. Mas, então, repetindo aí, e comungando com o vereador João Paulo, na minha opinião, o que ele disse é verdadeiro. Conforme o Tassiano disse, e aqui está a pergunta que a pessoa nos fez para fazer essa pergunta, desse 880, que é o salário, né, se isso é justo, né, que a gente sabe que não é. Para começar, aqui eu estou falando, honestamente, não é para ganhar aplauso, que eu sempre uso essa tribuna, Toninho sabe muito bem disso, desde a outra legislatura, eu sempre defendi os profissionais da educação. Toninho conhece muito bem disso. E falo que eles tinham que ganhar muito mais do que ganha, porque essa formação que está aí, advogado, juiz, promotores e assim por diante, passou por eles. Não é verdade? Aqueles que não estudaram a esse grau igual eu, a culpa foi minha, não deles. E eles ganharem aí essa mixaria que ganha, isso é lamentável. Mas deixou aí de gastar, na minha opinião, 3 milhões de reais na educação. Vocês vão totalizar, é o mandato todo, mas vem as prévias anuais, não é verdade? Então, tá bom. A pergunta é só essa mesmo e estou comungando com vocês. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Pastor Boaventura. O senhor vai querer? Okay. Com a palavra, vereador Pastor Boaventura. Quero cumprimentar o secretário de Educação, irmão Darcy Tavares, também procurador do município, Luiz Antônio. Satisfação em tê-los aqui. Muitas vezes isto vem nos ajudar a fim de que possamos sofrer menos. E temos tido algumas preocupações, as quais quero relatar, apesar de poucas, que muita coisa que eu precisava de esclarecimento já foram aqui. Eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência, o secretário,
Quanto que se gasta hoje com a folha, qual o percentual da folha de pagamento que Vossa Excelência gasta hoje com os professores? Através do Fundeb. Só na educação que você está dizendo? É. Ah, tá. Ah, não. Eu sei o total da educação. Só professor eu não trouxe esses dados, não. Mas é em torno de 50% da folha de pagamento é da parte da educação. Quanto? Quase 50%. Pois é, em cima disso aí, porque o senhor pode gastar até 60%. Até 60%. Não. No Fundeb, do Fundeb. Fundeb, 60% para uma parte e 40% para outra parte, para os profissionais e para os coisas da educação. Aí só está gastando 50%. Isso. Só que o Fundeb não está dando nem... o município está completando isso. Está completando. O Fundeb, para você ter uma ideia, vereador, do ano passado, parece que foi... Não sei se foi outubro, novembro para cá, está caindo em torno de 200 mil mensal o repasse do Fundeb. O QES também é a mesma coisa. Só para Vossa Excelência ter uma ideia. Então, o município está completando, com recursos próprios para completar a folha de pagamento dos professores. Pois bem, gostaria de apelar a Vossa Excelência, a fim de que pudesse ter uma preocupação maior com os funcionários da educação. Porque se hoje nós chegamos até onde estamos, é graças a um aprendizado de qualidade que nós tivemos. E isso não pode cair, mas é preciso que haja incentivo, é preciso que haja esforço, sacrifício, sim, dentro da lei, mas é preciso. Lógico. Então, quando a gente começa a fazer uma análise e vê muitas vezes que eles não estão tendo o devido valor, muitos que hoje estão se aprimorando, formando recentemente, não é? Buscando talvez um embasamento no sentido de trabalhar na educação, mas há aquela condição que já fora dita aqui pelo próprio Toninho, qual eu agradeço muito, né, porque as perguntas dele veio sanar algumas dúvidas, mas essa questão da pessoa ter 3 empregos e ainda às vezes ter 2 empregos e ser aposentado e tomando o lugar de quem precisava com um conhecimento atualizado ser inserido na educação. Isso não está acontecendo. Então é preciso que vejam, não é, a situação, se realmente existe esse tipo de pessoas, né, e me parece que nós temos aí pessoas que dão aula na Unipac, na Facel, no Monsenhor Horta, né, e tomando o lugar de outras pessoas que poderiam estar ali. Então, são preocupações que nós temos tido, que essa casa tem. Então, a gente precisa realmente de um estudo de qualidade, não deixar cair, não é? Mas precisa de incentivo para os funcionários. Outra coisa que parece despercebido também é a condição das cantineiras, né? Das pessoas que prestam serviços gerais, tendo educação, que muitas vezes estão adoecendo. Conversando com o vereador aqui, que é médico, e ele falou, eu faço a minha parte. Mas muitas vezes as pessoas, elas precisam de um afastamento. O INSS hoje não é como outrora, não é? Eles querem que a pessoa trabalhe doente. Mas é preciso que do outro lado, nós que estamos do outro lado, nós que estamos vivendo aqui com a nossa população, com nossos munícipes, e que a gente vê trabalhando doente, e muitas vezes vai procurar apoio no seu diretor, e ele fala, não, você tem que procurar, porque aqui não dá para você trabalhar, não é capaz de estar aqui, né, dizendo, não, vamos arrumar uma colocação para você. Isso está acontecendo, secretário, dentro da educação. Pessoas
que não estão tendo condições de trabalhar. Então, eu gostaria que pudesse também olhar de perto. Isso aí é uma coisa que precisa ser realmente sanada. Se a pessoa por exemplo, está usando de um expediente aí para poder ficar à toa, uma coisa. Mas aqueles que realmente estão doentes e que é comprovado por exames, que sejam olhados com maior carinho, com maior dedicação, com maior amor. Agradeço a presença de Vossa Excelência e é isso que eu tinha de manifestar, senhor presidente. O senhor vai fazer... Então, só para concluir aqui, eu vou aproveitar, então, fazer algumas perguntas também. Primeiramente, eu gostaria de discordar aqui do nosso procurador, que eu acho que todo cargo tem uma função. E a função também, porque quando a gente faz algum concurso, em alguma situação, quando a gente vai concorrer a alguma vaga para algum cargo, a gente sabe qual é a função daquele cargo. Né? Então, por essa razão, a gente vê no Estado que, quando tem um cargo, geralmente tem as suas funções e as suas competências, porque, senão, ia trazer um transtorno muito grande a qualquer um que se submetesse a um concurso público, se não tivesse as suas funções devidamente delimitadas naquele edital. Outra coisa que eu gostaria de completar nas palavras do nosso vereador Tassiano, é que muitos pais hoje em dia realmente não têm condição de acompanhar os seus filhos. E a gente sabe que hoje, mudando um pouquinho do assunto, com a dengue, esse problema da microcefalia vai ser um transtorno para a saúde pública e um encargo muito grande, com muito amor, que os pais vão ter que enfrentar. Porque vai ser um caos na saúde aí, que já está bastante, não está faltando os equipamentos corretos. Com relação à verba, realmente a nossa lei orgânica fala em 30%, né? 25% pela Constituição, mais 5% que o município. E eu gostaria que o senhor respondesse, talvez passou despercebido aqui, se as nossas escolas públicas do município estão em condições de atender essa nova demanda que surgiu com os alunos que saíram das escolas particulares. Se tem fila de espera ou se nós realmente estamos em condições de atendê-los. E outra é que os alunos também nos procuraram aqui com relação à participação nos jogos escolares, que eles já participam há muitos anos, e houve um boato, não sei se é verdade ou não, que eles não iriam participar este ano. Eu gostaria que o senhor esclarecesse isso também. E aí, com relação a esse processo seletivo, eu acho que a experiência daqueles profissionais que estavam labutando todo dia ali, realmente é de grande valia para os alunos e para os pais dos alunos também, a confiança que os pais têm nesses professores que não foram recontratados. É só isso. Muito obrigado. Com a palavra, quer responder? Com a palavra, o procurador Luiz Antônio. Doutor Luiz Antônio. Vamos, Zezé do Salão, vereador, doutor José do Salão, faça favor. Só para te responder aqui, com relação àquela dúvida sua, sobre o gasto na educação. Na minha opinião, humilde opinião, foi um tremendo engano de quem votou contra a prestação de conta, com aquele pensamento que o município não gastou os 30%. Porque tem uma diferença muito grande entre a aplicação constitucional, né, dos 25%, que é transferências de tributos, etc., de impostos e tal. A base de cálculo é essa. E tem, na nossa lei orgânica, ela não fala só sobre transferências de impostos. Ela fala todas as transferências, tudo que se recebe do governo federal, somando-se tudo, tem que se aplicar 30%, tá bom?
Então, quando se faz o cálculo, não pode esquecer de colocar o que a gente gasta com o QESE. O QESE é uma transferência do governo para os municípios, vai para o Estado, vai para o município. Isso tem que ser somado. Então, quando você soma as transferências constitucionais, que no nosso caso, por exemplo, desse ano, agora deve dar uns 33%, 34%, já sobraria, né? Mas você tem que somar também o que é aplicado do QESE. E quando você soma esses dois valores, isso também está na prestação de contas, dá mais de 40%. Tá? Então, a gente tem tranquilidade em dizer que o município, hoje, com educação, ele gasta mais de 40%. Tá bom? Isso é só uma posição. Depois a gente pode trocar ideia para poder aprofundar no assunto para verificar onde está todas as questões. Com relação ao cargo e função, doutor Pedro, também respeito à divergência, né? Mas só uma rápida leitura, inclusive aqui plagiando Eli Lopes Meireles, é um texto dele, né? Na administração pública, sabemos que todo cargo tem função, é o que o senhor falou, é verdade. Mas pode haver função sem cargo. As funções do cargo são definitivas, como ensina Eli Lopes Meireles, enquanto as funções autônomas são provisórias. A do profissional de apoio é uma função provisória, que a gente não sabe quantas vão ter e quantas serão. Daí porque as funções permanentes da administração devem ser desempenhadas por titulares concursados de cargos, as permanentes, e as transitórias por servidores designados, admitidos ou contratados precariamente, que é o contrato temporário. Mas o que aconteceu foi justamente com relação ao edital que saiu no final de janeiro, e muitas pessoas, muitos professores já tinham programado a sua vida e também já seus empregos, né? E depois, de repente, foram pegos de surpresa através do edital, sem um planejamento adequado. Aí é uma situação, aí o Darcy teria que estar respondendo, né? Mas a questão legal, estou muito tranquilo com a questão da legalidade do ato, tá? Inicialmente, eu queria responder a pergunta do nosso ilustre vereador Tarciano. Não estou levando para o lado pessoal não, viu, vereador? Porque nós somos amigos, conhecemos muito um ao outro. Também já respondendo quase simultaneamente o que o vereador pastor Boaventura disse. Nós temos realmente que trabalhar e investir muito em educação. Pessoas falam às vezes que gasta X na educação. Não, eu não acho que gastou nada. Educação é investimento que nós vamos ganhar lá na frente. Eu sou professor também, mas tive até que me ausentar das minhas aulas para exercer a função que eu estou exercendo hoje. Ganho pouco também, mas como me está fazendo falta. Todos os professores são mal remunerados. É bem provável que nem 10% dos estados brasileiros está pagando o piso salarial aprovado pelo governo federal. Nosso professor ali, o vereador Toninho, sabe disso. Eu não estou dizendo que os professores nossos estão ganhando bem, não. Deveriam ganhar muito mais, é lógico. Mas, infelizmente, a situação que está, não é só aqui, as cidades vizinhas, é o Estado, é o próprio país que está acontecendo isso. Sobre eu colocar um filho meu numa escola onde é que tem um monitor de ensino médio com técnico de magistério e colocar com um monitor que é formado num curso de especialização ou pedagogia. Primeiro, eu queria dizer que o pagamento não digo que seja a principal função disso, porque quando a pessoa realmente ama a sua função, ele faz aquilo com zelo e é nobre. Desde a pessoa que está trabalhando, lecionando, ou aquele que está fazendo um serviço de monitoria, ou cantineiro, ou outro menos. Então, se a pessoa ama aquilo que faz, eu prefiro colocar naquela pessoa que está amando aquele trabalho, porque ela vai desenvolver aquilo com nobreza também, com responsabilidade. O que adianta eu colocar, às vezes, uma pessoa
tem esse ou aquele outro curso. Essa pessoa, às vezes, não formou para aquilo. Tem pessoas, às vezes, que está na educação e é nato dele transferir o ensino. Eu já tive professores, pedagogos, doutores, sei lá, outras coisas mais, que não conseguia passar para me aprender o que eu estava querendo aprender. Outros, às vezes, com menos formação, tinha aquela facilidade de colocar, parecia que você estava comendo aquilo que estava passando. Então, o que a gente tem que ver é se o profissional que está trabalhando ali trabalha com zelo, trabalha com responsabilidade, porque o que vale para ele é a responsabilidade e o zelo que ele pratica o seu trabalho. Já pegando o gancho aqui, falando sobre o vereador ali, o João Paulo. Realmente eu tive a notícia de uma pessoa só que ficou, parece, 2 ou 3 dias na escola, foi na escola, parece, Napoleão Reis. Os outros 2 casos eu não fiquei sabendo, não. Mas isso é prova também que nós abrimos nossas escolas para a comunidade. Então, nós temos o conselho escolar, os pais vão lá, conversam e tal. E quando tem alguns alunos com necessidades especiais, nós sabemos que, às vezes, a capacidade de aprendizado é muito reduzida. Às vezes, para que ele ambiente naquele outro ambiente de estudo, o pai ou a mãe quer ficar com ele lá 1 ou 2 ou 3 dias. E eu não acho nenhum problema de ele ficar isso lá. Não pode ficar 1 semana, 2 meses, assim por diante. Coincidiu de, às vezes, estar ainda contratando aquele profissional para tomar conta da criança, o pai levou lá para o senhor, em vez de voltar com ele, posso ficar com ele aqui um pouquinho? Não tem problema, não tem dúvida nenhuma. Ontem mesmo eu recebi um casal lá na CEMED, me perguntou se podia ficar com o filho, pelo menos uns 2 ou 3 dias, para ambientá-lo lá. Eu falei assim, combina com a diretora, se ela falar, conversar com você, que você pode ficar na sala, ou lá no parque, onde for criança, durante um determinado tempo, tudo bem. Mas isso também não é bom. Por quê? O principal foco para os alunos com necessidades especiais é a socialização. Aí o pai leva, a mãe leva a criança para a escola, e fica a família com ele lá, ele não está se socializando. Quanto a pessoa que está, o monitor, ou a professora que está cuidando daquilo, volta a dizer, a própria lei fala a respeito dos 2 casos, a função com magistério ou nível médio, e a outra função com nível superior. Isso depende da necessidade do aluno. Então, se o aluno tem necessidade de um profissional com uma certa especialização, vereador, ele terá esse profissional. Mas tem alunos, por exemplo, às vezes, que é só para você tomar conta do aluno, não deixar ele tumultuar, qualquer coisa na sala de aula. Às vezes, até mesmo, quando for fazer necessidades especiais dele, né, essenciais, acompanhar, cuidar dele, entendeu? Então, a maior função é essa. Agora, se tem, por exemplo, algum aluno que tem necessidade de um profissional especializado em determinada área, esse aluno terá esse profissional. Outra coisa que parece que o vereador João Paulo disse, fugiu a memória agora, outra pergunta, vocês se lembram? É sobre a carga horária, como nós colocamos uma carga horária aqui. Como já foi dito pelo nosso procurador, que não é cargo, isso é uma função. Então, foi feito um programa de apoio à educação inclusiva. Então, ele é grande, não vou ler isso tudo aqui, mas fala introdução, justificativa e tal, e no finalzinho vem aqui a carga horária. É monitor educacional de inclusão, que é a função dele, né? A jornada é 30 horas semanais. Então, esse programa que foi feito, que foi realizado, para normatizar essa função, é que estabeleceu que a carga horária são de 30 horas. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Santos José. Eu queria... Depois. São duas situações e são rápidas. Primeiro, me foi pedido para perguntar, eu perguntei e não foi respondido, talvez tenha a oportunidade de fazer. Como é que foi baseada a remuneração dos servidores contratados? E eu nunca pensei eu nunca contrariei quando eu estudei Direito e nem quando eu fiz Administração Pública, uma fala de Eli Lopes Meireles, que é um papa do direito, mas eu vou ter que contrariar, porque só há o que se falar em acessório quando se tem um principal. Eu não posso ter uma função se eu não tenho um cargo, porque o cargo, ele é o principal e a função é o acessório. E o que diz na lei de inclusão é que é assegurada a pessoa com deficiência o sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado ao longo da vida.
Então, não há o que se falar improvisório. É permanente. Então, não há o que se falar que a função que foi criada seja baseada numa manifestação de Eli Lopes Meirelles. Eu entendo, desculpe, é meu entendimento, e quem sou eu para discutir, mas no meu entendimento não existe essa fala em principal. Eu só crio um retrovisor se eu tiver um carro para colocar nele. É só uma questão de ideologia em cima daquilo que a lei nos permite. Então, eu sou o que o nobre vereador Pedro falou. Fico um pouco na dúvida em relação a isso. E em relação à remuneração também, eu queria entender um pouquinho como é que foi baseado. Muito obrigado. Toninho, primeiro o vereador Sandro, desculpa, o vereador Zezé do Sarão pediu primeiro. Oi? O vereador Zezé do Sarão pediu primeiro. Só um minuto. Rapidamente, senhor presidente, eu até estou vendo essa reunião aqui, importante, mas vejo assim também que ela deveria ser uma audiência pública, fazer uma audiência pública, que eles têm todo o conhecimento, né, pelo menos bem melhor do que esse vereador, para que eles pudessem fazer o uso da palavra. Né? Quem sabe nós fazemos aí uma audiência pública, eu garanto que tem muitos ali querendo fazer algumas perguntas, né, que aqui nós não estamos fazendo. Eu não ouvi, e se o Darcy respondeu, me desculpa, porque eu não prestei atenção. Quando o João Paulo fez uma pergunta, que veio do público, sobre a monitora educacional fazer faxina, não é isso? Ele, pelo que parece, não respondeu, para completar o horário dela. Se isso é justo, se isso é legal, se está correto ou se não está. E na hora que fala do salário que é por amor, eu até concordo que muitos é pela profissão, por amar a profissão, mas o dinheiro é necessário para ter a sobrevivência de todos. Que é vestir, remédio, morar, alimentar, não é verdade? Aí, até é meio irônico a pergunta aqui, mas se ele trocaria o salário dele de hoje, né, até a pergunta veio do público, se trocaria o salário dele de hoje pelo salário, né, de 880. Eu sei que às vezes vai até responder, mas a pergunta veio de lá. Que trocaria. Mas aí é para trocar mesmo, não é só falar que trocaria, não. É trocar e falar, ó, a partir da manhã eu vou receber 880. Né? Então, questão de ordem. O vereador Antônio Severino, 1 minuto. Um minuto, professor Darcy. Eu quero registrar publicamente aqui que eu sempre fui bem recebido na CEMED, por Vossa Excelência, por sua equipe. Tenho apreço por todos, assim como na Procuradoria também, que o nosso papel aqui, Vossa Excelência, como vereador, entende que é fazer os questionamentos. E eu, inclusive, sou companheiro do professor Luciano na Unipac, e eu alertei o professor Luciano, e a professora Aline também, que trabalha na Unipac comigo, que para prestar atenção no site do Tribunal de Contas do Estado, o número de alunos matriculados na rede pública municipal, ele vem caindo, contradizendo o censo do MEC. Eu encontrei uma diferença de mais ou menos 2.500 matrículas no site do Tribunal de Contas do Estado, comparando com o Educacenso do Ministério da Educação. Já passei essa informação para a professora Aline, talvez para detectar aonde está, se está Lafayette recebendo o valor correspondente ao número de matrículas do Fundeb. Eu sei porque isso é contábil, às vezes não é fácil detectar. Eu estou passando essa informação, presidente, para concluir, no sentido de que gostaria que as portas continuassem abertas para o professor Antônio Severino, lá, para a gente, com o intuito de estar sempre colaborando para a melhoria da qualidade da nossa educação, que é uma das melhores de Minas, graças à competência de nossos funcionários. Muito obrigado.
Darcy, o senhor quer falar? Só um minuto. Um minuto, por favor. Darcy, quando você falou que o professor, que a educação é por amor, eu, como você, também fui professor, lecionei de 96 até 2008. E tive de abandonar, se for para mim escolher se eu dava aula ou se eu trabalhava no consultório, eu preferia 1000 vezes dar aula. Só que eu tive de afastar, que eu dava aula na Sociedade Brasileira de Implantodontia, em Belo Horizonte, eu tive de me afastar, porque, infelizmente, o salário dos professores é um salário que, vamos dizer, que não tem nem o que falar no nosso país. Então, hoje, nós estamos brigando aqui pelos salários dos professores que estão monitorando os alunos. Amanhã, que ganha R$ 1.600, R$ 1.800. Amanhã nós vamos estar aqui brigando por os salários dos monitores que vão ganhar 880. Nós já estamos reduzindo a metade. Se você fosse colocar os monitores ganhando R$ 1.800, R$ 1.600, aí tudo bem, você fala, vai ficar melhor. Só que se vai ficar melhor, vão manter o salário justo. Porque, infelizmente, professor come, tem de vestir, tem de pagar a conta. É por esse motivo, entendeu? Muito obrigado. Darcy, palavra com o Darcy ou com o Luiz Antônio, então? Doutor Luiz Antônio, pois não. Vou voltar rapidinho, o vereador Santos. Já podia responder e fazer as considerações finais também, por favor. Ok. Voltando, vereador Santos, né, nessa questão de função ao cargo, então, de novo, novamente, a gente respeita a opinião, mas para fins de esclarecimento, conselho tutelar. Nós temos conselho tutelar no município, nós não temos cargo. Por que não tem cargo? Porque é função. Então, de novo, existe função sem cargo. Não existe cargo sem função. Ok? Só para a questão de elucidação, essa questão aí de ter ou não função sem cargo. Gostaria agora de passar a palavra ao secretário Darcy Tavares, e, se possível, embora as duas perguntas que eu fiz não foram respondidas, com relação às vagas das escolas, se as escolas municipais estão em condições de atender o pessoal que saiu das escolas, aliás, as escolas municipais têm condições de atenderem os alunos que saíram das escolas particulares. E a outra é se vai haver os jogos escolares este ano. Olha, sobre os jogos escolares desse ano, ainda está sendo estudada a possibilidade de haver realmente. Mas, se por acaso for o município arcar com todas as despesas, infelizmente não tem condições. Mas está sendo conversado uma parceria para conseguir verbas para realizar os jogos escolares, ok? Quanto às vagas para os alunos que vêm de outras escolas particulares para a escola do município, é o seguinte: no meio do ano, no mês de julho, é feito um cadastramento na CEMED. Então, esse cadastramento é feito para as escolas públicas, tanto do Estado quanto do município, e no fim do ano é feito o zoneamento, e coloca, então, os alunos de acordo com a residência dele naquelas escolas, tanto as escolas municipais quanto as escolas estaduais. A partir daí, quem já fez esse cadastro, já foi zoneado, já está com sua vaga garantida, tranquilo. Agora, outras vagas virão depois. Ou melhor, outra demanda, né, para matricular. Até hoje tem gente procurando vaga no município para se matricular o aluno. O que nós podemos dizer é o seguinte, que tanto o município quanto o Estado, o Estado também tem ensino fundamental também, não é só o município não, mas o município, a obrigação do município é o ensino, a educação infantil e o ensino fundamental. Então, se amanhã aparecer lá na CEMED, alguém vem lá do Ceará, por exemplo, e tem uma criança que está no ensino fundamental, veio para cá, para Lafayette. Se nenhuma escola do Estado tiver vaga para esse aluno, o município vai colocar esse aluno em uma das escolas do município. Às vezes não quer na escola que ele está querendo, lá perto da casa dele, mas ele terá essa vaga, tanto o ensino fundamental quanto a educação infantil. Nós tivemos esse ano, por exemplo, uma demanda muito grande, porque quando eu falo que a gente investe na educação, nós estamos vendo os resultados. Aí eu quero dizer que nós estamos no caminho certo.
O ano passado, nós entregamos 74 medalhas da Olimpíada Nacional de Astronomia e Astronáutica, que poucas cidades no país entregou tantas medalhas. Sucesso das nossas escolas. O ano passado, o MEC soltou o resultado do Enem, a escola Napoleão Reis ficou colocada no estado de Minas Gerais como a 10ª escola pública municipal no resultado do Enem. Este ano, toneladas de pessoas querem estudar na escola Napoleão Reis. Nós não temos condições de colocar todos ali. Napoleão Reis, nós temos o ensino fundamental, parte dele que é o Fundamental 2, e temos o ensino médio. O ensino médio, por exemplo, é disputadíssimo lá no Napoleão Reis. Nós temos um curso técnico lá de assistência de administração, que o ano passado abriu uma turma com 40 alunos, teve 411 candidatos. Então, realmente, nós estamos tendo resultado, estamos realmente investindo. Agora, você não tem como investir sem ter o valor para ser investido. Isso nós não temos condições de fazer. Porque a administração, você tem que priorizar, né? Saúde, pagamento de funcionário, a educação, assistência social e as outras coisas que der para fazer, nós vamos fazendo. Fora disso, nós não temos como fazer certas coisas, não. Mas isso aí, para ficar tranquilo, que as vagas terão, tá? E os jogos escolares vai ser também assim, tá? Sobre a pergunta que falou ali a respeito do salário da função aqui, do monitor educacional de inclusão. Esse programa, quando foi estudado esse programa aqui de apoio à educação inclusiva, é que estabeleceu esse salário aqui. Então, um salário de 5 horas, que estabeleceu que seja um salário de 5 horas, 6 horas por semana, 30 horas, seja o valor, 6 horas, seja o valor compatível para o monitor de ensino médio, que tem o técnico de magistério. Agora, amanhã, por exemplo, você tem um acompanhante, por exemplo, que vai trabalhar com um aluno que tem necessidade especial, que exige uma especialização em nível superior, o salário já vai ser outro, é claro. Senhor presidente, questão de ordem. Pois não. Eu ainda fiz a pergunta do trabalho que ela faz depois. Ok. Eu entendi. Vou responder agora, isso. Não é de meu conhecimento, porque se for, não pode acontecer, isso é desvio de função. Monitor é monitor, cantineira é cantineira, a asa é a asa, professor é professor. Então, se estiver acontecendo, tem que fazer a denúncia para o senhor para isso não acontecer mais. Não pode. Eu tenho que saber o que está acontecendo. Porque está acontecendo. Se eu não sei, eu não posso ir lá e falar assim, não faça isso, eu faço aquilo. Ou que faça para nós, aonde está acontecendo isso, e passamos para vocês, que é aquilo que o Toninho falou. Às vezes, tranquilamente. As pessoas ficam com medo. É desvio de função, não pode. É só fazer também a denúncia lá na Procuradoria, tá? A gente apura e não pode. Definitivamente não pode. Com a palavra, só para encerrar agora, o vereador Pedro Américo, 1 minuto, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Alguns questionamentos que eu vou fazer, às vezes já foi feito, mas para ficar claro para o presente aqui a resposta, né? Eu fui procurado por uma monitora, ela falou que toma conta de 2 crianças, né? Para ganhar R$880 ainda vai ter o desconto ainda, né? Eu acho que seria uma criança por monitora, né? E também foi procurado se você tem uma previsão, secretário, quando vai ser feita a reforma do CAIC, né, que é uma escola muito importante, aquela escola, e a gente vê que lá está sendo preciso reforma. Eu já estive na escola e logo eu vi que lá está sendo, precisa ser feita uma reforma mais urgente. Okay. Questão também do, quando será pago 1/3 das férias dos funcionários, sendo que deveria ter sido feito em fevereiro, né, se tem essa previsão. A questão que já foi falado por vários vereadores aí, a questão não justifica, só concluindo, não justifica a professora de apoio ficar na escola 6 horas, sendo que o aluno fica na escola só 4 horas e meia. Né? E o questionamento que foi feito aqui, depois das 4 horas e meia, que elas ficam fazendo faxina na escola. Né? Elas chegam, quer dizer, o horário que elas ficam a mais, elas ficam fazendo um serviço que não é delas. Quanto que eu perguntar, hein? Eu acho que é só isso mesmo, né? Só isso, né? Só isso. Muito obrigado. E outra, aqui, a questão do material escolar que vocês compraram, se é para o ano inteiro que vocês compram. Eu quero saber se tem para o ano todo.
Obrigado. O kit escolar. Isso, kit escolar. É, o ano inteiro. Quanto a uma outra coisa que ele falou ali, deixa eu ler. O pagamento de um terço das férias, da programação é para ser feito no mês de março, ok? E sobre... Qual outra pergunta, vereador? Você pode... Da faxina, das 4h30 até as 6 horas. Isso. Eu fiz mais também. Horário, né? Que se o aluno fica na escola só 4h30, não tem necessidade da monitora ficar 6 horas. Entendi. Que ele está lá para apoiar o aluno, né? Não para fazer faxina na escola, como chegou a denúncia para nós, que você, eu acredito que vai apurar, né? Ok. Olha, quem faz a gestão da escola é a diretora daquele estabelecimento escolar. Ela é que é a gestora, entenderam? Então, o horário dos funcionários, que está marcado, que tem que cumprir os horários, ela é que tem que gerir isso, tá? Se fica mais hora ou menos horas, isso aí já não é com o secretário isso, tá? Agora, se tem necessidade de ficar mais algum tempo, necessidade, ela sabe por que tem que ficar lá. Ok? Tem necessidade. A outra pergunta? A outra pergunta? Quando, se você tem previsão de uma reforma para a escola do Caique? Previsão mesmo, é para o ano que vem. Nós estamos com essa previsão. Aqui, eu gostaria... Pois não, já. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão extraordinária, relembrando os vereadores da audiência pública, que tem a ata ainda, viu gente, que será realizada amanhã, dia 2 de março, às 8 horas, a respeito do SIM, Inspeção Sanitária Municipal. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ata e logo após segue-se as assinaturas.